Então a gente viu aí a origem do CFTV, né? Alguns parâmetros aí de alguns eventos aí que ocasionaram, né, o crescimento e a ampliação. Então hoje é fato ainda, não tem mais como fugir, né? Cada vez mais é necessário, até o Big Brother aí, né? O pessoal brinca até, a gente está no Big Brother aí, na questão da privacidade, outra questão interessante ali, né? Mas é o preço que a gente paga, né? A gente abre um pouquinho a mão da privacidade em termos de segurança. E também pesquisas aí já garantem, né, que o uso de CFTV ele reduz a violência, a criminalidade, né? Claro, com vontade. Então ele gera como um agente de redução de criminalidade e muitas vezes até na via pública, né? O que ele faz? Ele reduz a criminalidade naquele ambiente. Ocorre migração, né? O crime que acontecia naquela praça, naquele local, vai para outro lugar. Então, muitas coisas, pelo fato da própria inibição, né, que é o CFTV, o risco, né, da pessoa ser flagrada, ter sua imagem armazenada, então ela mesma já procura desviar daquele, se tem um sistema, ela já desvia, já prefere outro local que não tem, como a própria resposta ali que tem, né, que é até crime organizado, institucionalmente, né, um sistema efetivo, né, ele cria um marketing próprio, né? Então, um sistema que deu um flagrante, levou à prisão de uma pessoa, levou à captura de alguém devido a um crime. Né? Então, se espalha de uma forma ou de outra, né, e passa aquele local a ser preterido, né, em relação ao outro. Tanto residências, né? Residências que têm CFTV, normalmente elas têm um índice menor, né, de eventos, assim, de situações do que outros locais sem CFTV. É uma prova, né, ele é uma certificação do que ocorreu. Né? Então, um local sem CFTV, só temos suposições, né? Não temos a mínima ideia do que aconteceu, né, a partir de um evento. Com o CFTV, a gente não tem informações completas, mas aumenta muito, né, a quantidade de informações. Quem estava no lugar naquele momento. Argumentos que a gente colocar para o cliente. Já está de casos, claro que uma imagem não tem como testar uma imagem. Mas atualmente é viável 100% dos casos apresentar provas de vídeo, em casos de processo que assim, elas são aceitas em 100% dos casos, ou ainda tem uma certa uma não aceitação por parte de oficiais, justiça, coisa assim, sabe como é que está essa área? Em geral, lá as imagens são aceitas. Né? O que tem, às vezes, falhas podem levar a contestações. Né? Por exemplo, teve alguns casos aí de o pessoal usar um CFTV pirata, né, uma placa de captura pirata, e daí ter o advogado de defesa contestar as imagens, né, citar que o equipamento era pirata e inclusive gerar pena, gerar multa para quem tinha as imagens, o dono da empresa lá que tinha as imagens. Nesses casos assim. Outras coisas também é questão de qualidade. Né? Muitas vezes eu diria assim que mais de 80% dos sistemas no Brasil, né, são aquelas 2 milhões de câmeras que a gente viu ali, uns 80% é câmera de baixa qualidade. Então é microcâmera, é câmera de baixa resolução, mal projetada, mal dimensionada para o tipo de aplicação. Então acaba gerando não gerando informação. A gente vê que tem uma pessoa, a gente faz uma detecção e um monitoramento. A gente vê que tem uma pessoa, mas não consegue concluir que é aquela pessoa que fez aquilo ali. Então a gente não tem uma prova conclusiva. Sim. Outra coisa também em órgãos públicos, né? A maioria dos órgãos públicos eles requerem marca d'água. Então para evitar a alteração da imagem, né? Que a imagem seja editada. Né? Isso. Reduz isso, um sistema que tenha a marca d'água e tem uma ferramenta de verificação de marca d'água. E tem casos aí que é mais comum assim a imagem sumir.
Então, muitos casos a imagem some. Teve no Rio de Janeiro lá, uma faculdade lá que teve um crime lá, assassinaram, acho, uma estudante, né? E depois sumiram as imagens do CFTV. Né? O pessoal já relatou também pra gente casos aí da própria Petrobras, né? Que teve acidente dentro da Petrobras, vazamento, acidente com o equipamento lá da Petrobras, e depois as gravações sumiram também. Então vai da questão ali de proteção do sistema também, né? Além da qualidade que o sistema deve possuir, né? Então tem que ter níveis hierárquicos ali de proteção dentro do sistema. Exatamente. Essa questão da marca d'água, os equipamentos profissionais que possuem. Isso, normalmente os mais simples não possuem, não tem esse suporte. Então é uma função que alguns órgãos exigem, né? E é interessante, ele dá uma certificação ali, a gente consegue testar se aquela imagem é realmente original. Né? Não foi retirada. Exatamente, hoje em dia tem softwares aí para edição, para pessoa que cria filme ali com imagem, né? Pega, interpola uma imagem e outra e cria um movimento ali. Só que daí não vai ter essa segurança da marca d'água, né? Que não reduz aí muito essa possibilidade de fraude, né? Em termos de imagem. E claro, tem aí também, em geral, assim, o que tem sido padrão assim, para a justiça, né? É o bom senso, a imagem com bom senso. Além disso, outros critérios assim, que são importantes também, né? O uso ético das imagens ali, né? Por exemplo, vai instalar a câmera, apesar de não existir legislação nacional ainda, né? É importante instalar as placas, né, de aviso. Então a pessoa sabia que estava sendo monitorada, não era câmera de espionagem, não estava sendo espionada, estava sendo monitorada, né, com objetivo de segurança. Então tinha placas de aviso, as câmeras estavam evidentes ali, então foi filmada, foi gravada com seu consentimento. Ela tá. Existe uma lei que obriga que tenha esse aviso? Em alguns locais existe. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem uma legislação lá que obriga a ter placa amarela, inclusive, né? Então, em São Paulo tem. Mas em qualquer situação, ou seja, você não vai saber, tá? No escritório, na indústria, enfim, um parque, funcionamento, em qualquer ambiente, pode ir em São Paulo e pensar nisso. Isso. Onde tiver instalado o CFTV, até dá pra gente dar uma olhada, que eu tenho Mas é uma lei estadual, né? É municipal. Municipal. E nível federal, então, não existe nada assim? Não, ainda não. Tem alguns projetos tramitando ali, né, mas ainda não estão aprovados. Né? A questão dos vestiários, como é que funciona? Vestiários, daí é um local ético, daí, né? É um local uma área de intimidade que a pessoa eventualmente não vai estar sem roupa ou com parte só se trocando, alguma coisa assim, então é um local. E aí não é possível. Daí não é possível, não deve ser utilizado. Tem lá numa reportagem lá no guia que uma empresa, aqui em Porto Alegre mesmo, na CIA, né, teve um gerente que instalou isso há muito tempo atrás, né, ele instalou uma câmera, né, e um time-lapse, né, num vestiário, uma área de vestiário, uma área comum de vestiário. E teve que pagar uma indenização, né, a empresa teve que pagar uma indenização para funcionário que entrou na justiça, né. Isso é meio furado, porque eu acho que se tu separar uma área específica do vestiário, que é a parte de guarda-roupa, separar da parte de banheiros, não tem por que tu não botar uma câmera ali, porque vamos supor, se tu quer inibir algum tipo de roupa, vai ser ali que vai ser feita a troca, né? Tu tira da tua roupa, bota dentro de um armário, dentro de alguma roupa, então, sei lá, acho que é bom testar, mas tipo, aqui é uma área comum do vestiário, a pessoa não tem. Sim, a pessoa tá sabendo que tem um aviso. Tem um aviso, você está sendo filmado. Daí é outra coisa, né? Aviso, contenha-se em despir-se, vai lá, né? Sim. E vai te levar lá atrás do banheiro. Exatamente, né? Uma pessoa tá sabendo, né? Não é aquele negócio que a câmera foi colocada ali. Mas a imagem postcara, tu não vai flagrar nada. Sim.
Porque o sistema de segurança nem sempre coloca a carteira de início, já coloca que você já está com algum problema dentro da empresa. Né? Sim. Você quer saber o que está acontecendo. E tem aquela questão também, assim, ó, qual é o objetivo do sistema? Eu usar essa imagem como prova, daí a gente tem que seguir esses critérios. Né? Ou eu só obter informação, eu não vou divulgar essa informação. Né? Eu vou usar como informação institucional para mim. Eu quero demitir o fulano, né? não vou dar justa causa para ele, só vou eliminar o problema. Não preciso mandar para a justiça lá, analisar a imagem para dar justa causa. Isso eventualmente até é complicado, vai gerar um processo muito mais complicado, então eu elimino o problema. Né? Então muitas vezes é isso que é feito. Então bota uma câmera lá escondida. E nesse sentido, a empresa que é responsável. Sim. Por exemplo, eu vou lá no meu projeto, eu quero uma câmera no banheiro. Daí nesse caso aí tem que alertar o cliente que vai estar sendo, se instalar, né, se fizer a instalação, está sendo conivente junto com o cliente. Se tiver um processo, pode entrar junto. Né? Pode entrar junto. Se for descoberto, quem instalou. Ah, é? Porque estava conivente no caso. Isso, foi conivente. Claro, não vai entrar com a a empresa certificada, tudo direitinho, vai ser arrolada no processo. Vai ser responsável. Exatamente. Vai ser corresponsável aí. Um outro cuidado que tem que ter. Não posso me negar lá em função de uma resolução brutal. Minha empresa lá nessas áreas não está. Sim. Mas estou pagando. Não, eu posso fornecer o equipamento se o senhor instala. Eu não instalo. Bom, aqui é de Lei de São Paulo, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essa aqui. Nossa, aqui de Porto Alegre. Isso aqui é para estabelecimentos financeiros, né, que obriga o uso de sistemas de vigilância. Isso também que falou, funciona em função do monitoramento do seu pessoal, né? Tipo, corredores internos, áreas internas de trabalho. Ao invés de tu vai usar câmeras de vigilância externa, tu não precisa notificar ela. Não. Aqui existe uma câmera. Não tem sentido, né? Não faz sentido, né? Que em área pública daí o objetivo é outro, né? Para monitoramento de pessoas. Desculpa até falar isso, mas a questão falou que a instaladora pode ser corresponsável, mesmo havendo um termo firmado dentro da parte, principalmente não vai. Corre o risco, daí não é minha área jurídica aí, né? Mas pelo que a gente tem conhecimento, sim, corre o risco de. No caso do havendo isso aí, o cara exigindo isso aí, no primeiro momento, jurídica da empresa, né? Sim. Trabalhar para fulano. Faz um documento aí que assinando as partes que a gente está dizendo que a responsabilidade que é. Legal. Em princípio seria, mas assim, eu aprendi também que agora é uma coisa. Internet, tá? Vai depender do. E se tiver interpretação da lei. Sim. Vai depender do cara que vai julgando, né? Como vai fazer, como diz aqui, não. Diretamente eu dou como é que é válido, mas já teve um caso que foi dado dentro do próprio então o que a gente faz? A gente instala todas as câmeras e deixa a definição do corpo partido. A gente instala depois do público. Sim. Mas a parte prática disso, agora é isso. O cara estiver sujeito a que. Aqui ó, a lei 13.541 de São Paulo. Março de 2003. Mas Porto Alegre não tem nada disso. Não, Porto Alegre tem alguns ali que obrigam órgãos financeiros, né, bancos a terem sistemas. A terem o aviso que. A terem sistemas de CFTV. Com um aviso também. Mas é obrigado também a ter o sistema. Eu perguntei para a empresa se
a parte de aviso, né? Se restringe a parte interna do monitoramento do teu pessoal. Não vai botar uma câmera de baixo, por exemplo, lá no ponto isolado. Sim, não. Não vai botar, tem que botar na portaria da empresa, aviso. Ambiente monitorado pela câmera. Sim. Vale para Não, tu toda vai dar, a interna. Não tá dando armas pro cara não perder a câmera. Sim. O caso assim, no caso, a lei que suporta isso, né, é o Código Civil, né? Então é o direito de imagem da pessoa. Então todo o sistema de CFTV, né, ele tem a possibilidade de captar as imagens, né, mas o uso dessas imagens é que é restrito. Então eu posso gravar as imagens, mas não posso divulgar, não posso exportar, não posso fornecer para ninguém essas imagens, né, salvo em casos judiciais ali, né, onde seja necessário, né, o uso dessas imagens. No caso de não atender as coisas do tem que avisar, vai ser exatamente. E daí, então a questão da imagem, ela é importante a gente ter esse conhecimento, né, de como é que pode ser utilizado isso, né. Então, eventualmente tem essas limitações, né. Tem até algumas leis também que em alguns locais que tava em tramitação uma lei que proibia em ambiente de trabalho o uso de câmeras, mas é questão de discussão ainda. Hoje em dia já não tem mais muito como contestar completamente o uso de câmeras, é uma ferramenta de monitoramento. Então vai aí, claro, mantendo a ética, né, quanto à aplicação. Bom, então voltando aqui, né? Mas entre outras coisas, né, além da produção de prova, né, a própria existência da câmera ela já é um efeito inibidor, ela já reduz, né, todo tipo de ocorrência, reduzindo aí vandalismo, desvio, fraudes, né, então cerca de 90% das ocorrências são reduzidas, né, em caso da implantação do sistema de segurança, em geral. Claro que tudo isso também vai depender da efetividade do uso, né? O sistema, quando é instalado, ele reduz 90%, né? Mas ele passa a ser testado. Então, se não for efetivo, né, se não tiver uma resposta aos testes, né, ele acaba decaindo, né, essa redução. Quer dizer que alguém faz alguma coisa, né? Eu acho que isso aí não funciona tão bem assim. Sim. Aí existe uma ação, Lana, tu pegou outra caneta. Sim. Aí, opa. Exatamente, o sistema é testado, ele é continuamente testado. Então, foi implantado, no início, assim, principalmente o pessoal que não tem conhecimento, né, ele muda totalmente a sua forma de atuar, né? Até o trabalho modifica, assim, né? A pessoa acha que o sistema lá, ele vai ler pensamento, vai ter visão de raio-x, vai ver tudo, né? Então, superestima o sistema. Aí passa a ter aquela contestação posterior, né? Mas é uma situação normal, assim. Todo mundo, no início, todo mundo é contra, né? Eu acho que só pra cuidar, sim. Depois também... Eu acho que, tipo, quanto menor a qualificação do funcionário, né? Pior. Nível social, mais o que a gente vai fazer sim. restritivo, né? O pessoal tá nem na parte de medo mesmo. Sim, né? sim, exatamente. Não é nem de respeito. Medo. O pessoal nem dá muita bola agora, né? Só técnico, né? Mais espião, que quando tinha eles vão tudo lá sentado, batendo papo, botar duas câmeras lá embaixo, né? Sim. Mas aqui que as câmeras pra pegar os armários dele. Deu um problema lá, também coisa de armário e coisa, né? Sim. Aí no início chegava lá, não dá lá. Depois botaram as câmeras, eu olhava pela frente pra ficar tudo sentado, assim. Quieto, as maletas, conversando, os livros já baixou, né? Sim. Cara, muda, não precisa nem ser mais de verdade, só botar aquela caixinha falsa lá com o cabinho, saindo dela deu. Sim. Outro tipo. E acontece também muita sabotagem, né? Então, em muitos lugares aí o pessoal começa a sabotar, né? Aconteceu lá, né? Os caras pegaram a fonte da peça. A gente trocou o carro, voltou aquele carro, tem aqueles dois, a gente botou a fonte lá dentro do carro do DF. Sim. Aí acabou essa história. 2 vezes. Sim. Eu quero A fonte estava fora, eles tiravam a fonte. Sim. Quero fazer isso, então tá. Vamos buscar, botar uma fonte tudo dentro com o DF. Tudo ação e reação, né? Então, se deixa, daqui a pouco o sistema fica até em desuso, né? Sim. Bom,
de qualquer forma, né, a resposta do sistema, né, ela depende também de forma como é utilizado. Então, se não tiver uma pessoa supervisionando, não tiver uma pessoa responsável por visualizar as imagens periodicamente, por conferir aquilo, o sistema vai perdendo sua efetividade e acaba perdendo seu uso, ou perdendo seu investimento. Então é importante, além da qualidade do sistema, além todo o projeto, né, é importante o treinamento, né, do usuário e que uma pessoa se responsabilize pela contínua visualização. Tão importante quanto a manutenção. Aqui, muitas vezes ocorre, né, muita gente, né, muitas empresas, inclusive implantadores, né, eles têm aquele conceito do CFTV standalone, né? Então instalou o sistema está lá grava por detecção de movimento, fica lá, aí quando precisar a imagem está lá, né? Só que não é bem assim. Tem inverso o pessoal está sendo filmado, né? Tem agora que... não largamos de mão, não toma mais cuidado, Sim, relaxa e acaba... Acontece sempre o inverso. Geralmente quando a empresa é pequena, o uso é esse, né? Até porque tu vai ver mais quanto o programa sempre depois, na verdade. Sim. Tu não vai ter uma pessoa para ficar cuidando disso aí, entendeu? Mas é importante ter uma pessoa que saiba usar. Muitas vezes não tem nem quem saiba, né? O cara não sabe nem da playada. Precisa, eu quero ver uma imagem, que chama a empresa que instalou. Então é inefetivo. O cara vê a imagem da câmera tal dia. Tem o sistema há 2 anos instalado. Sim. Mas é uma questão que o correto seria o quê? Uma pessoa lá, uma vez por semana, tira 1 hora lá para assistir as imagens. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa lá que passou despercebido. Não sumiu nada, mas sei lá, aconteceu algum incidente lá que foi pego no sistema, aí que pode ser visto ali, alguma forma de corrigir, alguma forma de evitar, né? Mas seria lá e botar uma TV LCD em cima do escritório, pegar 3 ou 4 câmeras principais e deixar elas 24 horas ali, né? A 3 delas. Sim. E jogar lá. Um acompanhamento constante, né? Se deu uma câmera na rua, para entrada e saída, sim. mais umas 2, 3 lá e deixar isso direto lá dentro. Sim. É importante também. E eventualmente assim, estudar também a possibilidade de ter alguém para conferir essas imagens, lá pegar uma pessoa administrativa, alguma pessoa lá para dar uma olhada nas imagens periodicamente, uma vez por mês, uma vez por semana que seja. Porque os sistemas hoje permitem, né? A gente reproduz em alta velocidade, né? Se está tudo ok, deixa 16 vezes, 32 vezes, né? Daí a imagem vai correndo, né? Aí, tem alguma coisa estranha? Não, para, vamos olhar esse trecho. Então é uma conferência, não precisa ficar. Ninguém tem condições de ficar 24 horas olhando, né? Mas dá uma conferida, dá uma verificada, até para daqui a pouco ver uma câmera começou a dar problema. O que é comum assim, né? O sistema está lá gravando, mas a imagem começa a ter mau contato, começa a degradar a imagem eventualmente, uma oxidação no conector, a própria câmera que deu problema, uma descarga, um surto vindo pela rede, queimar uma câmera. Então, muitas vezes o sistema, se não tiver uma conferência, né, periódica, acaba passando despercebido esse problema. Outros casos graves também, o pessoal deixa o sistema e acaba dando um pau num HD, eventualmente um DVR, um PC, né? Tá lá bonitinho, o LEDzinho piscando, né? Mas daqui a pouco parou de gravar, não tá gravando, né? Tá travado, né? Acontece, alguns equipamentos menos estáveis, eles travam. Aí fica lá travado, se ninguém ir lá e dar um reset nele, ele fica travado, às vezes 1 semana lá, sem ninguém olhar. Então é por isso que é importante também essa verificação periódica. Eu configurei vários eventos, alguns eventos eles mandar por e-mail. Sim. E outro evento que eu tenho é, pelo menos uma vez por semana eu tenho acesso eles via web. Sim, já é um procedimento, né? Acesso daqui das unidades que a gente tem também, né? Via VPN, né? Você acessar eles. Sim. Já é um procedimento, né? A minha que eu faço todo ano. Eu sei que se der pau, me perguntar por que eu deveria estar parado lá. Às vezes eu vejo lá Curitiba,
Ali fora, por que a câmera tal tá parada? Ah, porque deu um raio aí no final de semana que queimou. Não dei comprar conta. Sim. Exatamente, para não passar despercebido, é uma deficiência do sistema. Com certeza. Bom, então a gente viu aí os principais usos, né? Aplicação do CFTV. Então, aqui tem listado algumas, né? Mas basicamente qualquer local é um local propício para a instalação de sistemas CFTV. Seja comércio, indústria, residência, via pública, né? Então qualquer local é um local propício. E se não tem o sistema? E se tem, normalmente ele pode ser melhorado. Pode ser ampliado, pode ser melhorado em termos de qualidade, em termos de projeto. Então é um mercado em ampla expansão e com ampla capacidade. Assim, vai mais para da nossa atribuição, né, da nossa competência em oferecer, né, em ter capacidade de projetar e vender esse sistema. Então é uma ampla operação. Além disso, né, outra questão importante também é saber extrair os usos do CFTV. Né? Então não ficar aquele sistema só para segurança, né? Não só para reação. É um sistema... Questão de normas para projetos, como nós temos paredes, que é PIA, 8, 600 e pouco lá. Tem alguma norma específica para CFTV? Nacional não. Tem a norma AIEC, né, internacional, que tem trechos, né, específicos para a área de CFTV. Mas ela tem uma literatura para tudo? Não, ainda não. Tem nada? Nada. O IBR também, não deve ter nada. Não. A BESE, segundo eles estão traduzindo a IEC para a área de segurança, né, tanto para alarme, CFTV. É uma IEC? IEC. Tem um número, mas eu não estou lembrado aqui, deixa eu... Posso te passar depois aí. Mas tem algumas bases, sim, implementar porque a gente faz, a gente vai vender rede, às vezes a gente bate muito em normas, né? Sim. A norma diz que ele não pode passar um cabo de uma elétrica, a 942 que é de data center, diz que tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Sim, limitação de distância, limitação... Layer 2, só para se basear, entendeu? Tem uns usados dentro até daqui a pouco lá no Google, traduz algumas partes mais básicas dela e a gente já começa a colocar nos nossos próprios a apresentação do MDC. Claro. Comercialmente eu tenho no sábado da bala comum ainda, né? Não estava guardado, senão... Sim. Vai lá com micro, fica tudo lá com 32 canais, por um custinho e tal. Sim. Estamos vendendo 10 câmeras por 50 mil, o cara está vendendo 50 câmeras por 15 mil. Sim. Não, com certeza. É extremamente importante. A norma é que padroniza, né, um nível mínimo de qualidade. Né? E ainda está, algum corte, assim, mas ela foi como isso aí está montando raro. Sim. A norma tal, Sim. Isso é um dos principais problemas do CFTV. A inexistência de normas, assim, então acaba tendo entrada de equipamentos aí muito abaixo do nível de qualidade necessário. Né? Então a gente vê as próprias microcâmeras aí, né? Que é uma prática comum aí, né, de uso, né? A maioria delas não tem nível de qualidade suficiente, né, para produzir uma prova, para ter uma imagem de qualidade, né? Então acaba sendo um CFTV de placebo, né? Só em termos de captação de imagem, mas sem definição. Bom, aqui algumas citações aqui em relação aos custos, né, de furtos em empresas, né? Então, o que foi perdido, né? A gente tem o custo daquilo que foi roubado, perdido. O custo moral da perda, né? Então, agregando aí todo o corpo funcional envolvido ali, né? Tanto, não tanto quem desviou, mas muitas vezes quem está na volta, né? Quem está, o colega, o responsável pela área, enfim, que acaba tendo um desconforto. O colega, principalmente, eu estou sabendo que meu colega está desviando da empresa, mas o que eu faço? Entrego o meu colega e prejudico a empresa ou faço ao contrário, protejo o meu colega, enfim, fica um dilema ético ali, né, para o funcionário em termos de fazer. Né? Então gera uma situação de desconforto. Né? Baixa rentabilidade do negócio, então as empresas, dependendo do nível de
de desvio do que está ocorrendo pode até derrubar uma empresa, né? Às vezes a parte de diretoria tem desvio na parte de diretoria, de parte financeira, né? Acaba tendo um descontrole que leva a empresa à falência, né? Então temos vários exemplos aí, né, de empresas que por descontrole acabam falindo e fechando. Bom, mas em nível menor aqui, né, o infrator, né, ele tem a sensação de impunidade se não tiver uma providência, né? Então, todo dia ele leva uma lapiseira, né? Ninguém toma nenhuma providência, ninguém fica sabendo, né? Então a tendência é que ele vá seguindo, né, e vai aumentando o seu índice, né? Então vai aumentar, vai possivelmente contaminar outras pessoas também, né? A oportunidade, já que tem a oportunidade, né? Então muitas vezes o crime, né, é fruto da oportunidade, né? Se tem oportunidade, acaba acontecendo. E uma pessoa que sem aquela oportunidade, sem aquela fragilidade de descontrole, não faria aquilo, né? Mas no momento que tem a fragilidade, acaba cedendo, né, à tentação. Bom, terminamos aí então essa parte de introdução aqui, né? Vimos aí o uso, o histórico, né? E começar na área técnica mesmo, né? Na parte de imagem, na parte de equipamentos.